Bom dia! Hoje eu quero ler João 8, de 1 ao 10. Jesus, porém, voltou para o Monte das Oliveiras, mas no outro dia de manhã bem cedo estava de volta ao templo. Logo se reuniu com a multidão e ele se assentou para falar a eles. Estavam falando os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, disseram a Jesus, esta mulher foi surpreendida no próprio ato de adultério. A lei de Moisés manda que seja apedrejada. E o Senhor o que diz? Eles estavam procurando apanhar Jesus dizendo alguma coisa que pudessem usar contra ele. Mas Jesus se inclinou e escrevia na terra com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus se levantou e disse: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Depois abaixou de novo e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um a um, começando pelos mais idosos, até que deixaram Jesus sozinho, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus se ergueu novamente e perguntou a ela: Mulher, onde estão seus acusadores? Nenhum deles condenou você? Ninguém, Senhor, disse ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vai embora, não peques mais. Aqui Jesus contou uma história de uma mulher que depois dela ser pega no pecado. E os religiosos estavam interessados em apedrejá-la. Eles queriam expô-la, condená-la e acusá-la. E essa passagem, ela conversa muito sobre os erros que eu cometi no passado. É uma história marcada por culpa, recomeços, consequências, erros e também restauração. Eles enxergavam o erro, mas Jesus, ele enxerga a pessoa. Para aquelas pessoas, a mulher praticamente deixou de ter um nome. Ela virou a mulher que pecou. Isso também acontece conosco. Depois de muitos erros, podemos começar a construir nossa identidade a partir deles. Eu sou aquilo que fiz. Eu estraguei tudo. Depois de tudo que aconteceu, quem sou eu para falar com Deus? Será que realmente eu posso mudar? Mas existe uma diferença entre reconhecer o pecado e transformar o pecado em identidade. Seu passado pode explicar algumas cicatrizes, mas não precisa determinar quem você será daqui por diante. Às vezes, o maior acusador está dentro de nós. A mulher estava cercada de pessoas com pedras nas mãos. Hoje, muitas pedras não são físicas, são nossos pensamentos, culpa que carregamos, vergonha, lembranças, autossabotagem, medo de repetir o passado, sensação de não merecer uma vida melhor. E existe uma pedra particularmente perigosa, aquela que nós mesmos seguramos contra nós. Você pode abandonar
determinados comportamentos. E ainda assim, se castigar mentalmente pelo que fez. Mas o arrependimento e autocondenação são coisas diferentes. O arrependimento diz: eu errei e preciso mudar. A condenação diz: eu errei, por isso não tenho valor. Jesus trabalha com arrependimento. Jesus não disse que aquilo que a mulher havia feito estava certo. Ele apenas mostrou que ninguém daquela roda tinha autoridade para assumir o lugar de Deus e destruí-la. Um por um foram embora. Isso traz uma verdade importante para a restauração. Você precisa assumir a responsabilidade pelo passado, mas sem morar nele. Há coisas que precisam ser reparadas. Há consequências que precisam ser enfrentadas. Há relacionamentos que talvez precisem de tempo para reconstruir. Mas restauração não significa passar o resto da vida de joelhos diante dos próprios erros. No final, ficou apenas ela e Jesus. E esse, para mim, é o momento mais forte desse texto. As vozes diminuíram, as pedras caíram, os acusadores foram embora, mas Jesus permaneceu. E quando muita coisa que fazia parte da antiga vida é retirada, pode surgir um vazio. É como se você se perguntasse: quem sou eu agora? Talvez seja uma das perguntas centrais da restauração. Você não está deixando apenas uma velha vida. Você está aprendendo a construir uma nova identidade. E quando todas as outras vozes se calam, permanece a pergunta: o que Jesus diz sobre mim? Mulher, onde estão seus acusadores? Jesus pergunta. A mulher, ninguém te condenou? Perceba que Jesus faz aquela mulher olhar ao redor. As pessoas que queriam destruí-la não estão mais lá. Às vezes, continuamos vivendo emocionalmente diante de um tribunal que já está vazio. O passado aconteceu. Mas você não precisa acordar todos os dias e realizar esse novo julgamento. Quando vier a lembrança, olha tudo que você fez, você pode responder: sim, eu reconheço que fiz, mas estou reconstruindo uma nova história. Isso não é negar responsabilidade. É permitir que o arrependimento produza transformação e não vergonha. E o versículo que completa tudo é: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Aqui existem duas verdades inseparáveis. Nem eu te condeno, é a graça. Vai e não peques mais, a responsabilidade.